Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Sarita Caixeta, sou especialista em planos de saúde e eu quero bater um papo sobre as 7 habilidades básicas para um bom vendedor. Aproveita e já se inscreve no nosso canal, ative as notificações para você receber em primeira mão quando tiver vídeo novo no canal. Quando eu comecei a preparar o conteúdo, para gravar esse vídeo sobre as habilidades necessárias, para um bom vendedor, me ocorreram vários pensamentos, mas o que mais martelou na minha cabeça foi, de repente, a quantidade de pessoas que talvez não vendam por se basearem em alguns conceitos do perfil do vendedor, como ter lábia, ser falante, ser extrovertido, ter boa aparência, achar até que não leva jeito para vendas. O que é de fato levar jeito para vendas, né? Antes de começar a vender planos de saúde, eu também achava que eu não levava jeito para vendas. Que eu achava que tinha que ter lábia, que tinha que falar bonito. E como eu não tinha essas características, logo eu não levava jeito para vendas. Até que numa entrevista de emprego, o gerente que estava me entrevistando me perguntou se eu era vendedora. E eu respondi que não era, que eu não tinha lábia para vender. E ele, com toda a sua experiência, ele mudou a pergunta. O que você tem feito para se sustentar? E a minha resposta foi, eu faço salgadinhos, faço coxinha, ofereço de porta em porta, eu vendo lingerie, na época de Páscoa eu faço ovos de chocolate, bombons e por aí vai. Aí ele virou para mim e falou, você ainda acha que não é vendedora? Se alguém que estiver assistindo esse vídeo já pensou isso alguma vez e não está vendendo por esses motivos também, eu só tenho uma palavra para você: mito. Não ser um vendedor por não ter lábia é mito. Ter que ser falante ou extrovertido para vender é mito. Claro que para ser um bom vendedor são necessárias algumas habilidades, mas o que eu quero dizer é que não podemos nos prender em certos conceitos e deixar de exercer uma atividade só porque achamos que não nascemos com alguns dons, por exemplo. Claro que tem pessoas que têm mais facilidade, para certas coisas do que outros, e o processo se torna mais fácil, mas a maioria das habilidades necessárias para ser um bom vendedor podem ser construídas, podemos desenvolver, podemos aprender e nos aperfeiçoar. Ponto fundamental é sempre se colocar na posição de aprendiz, ter humildade de querer aprender, estar aberto a coisas novas, a se aperfeiçoar. O bom vendedor nunca se coloca numa posição que sabe tudo. Quanto mais aprendemos, mais temos conteúdos para a troca. E trocar experiências com alguém é fantástico, enriquece a relação interpessoal. Quem não gosta, de conversar com uma outra pessoa que tem vários assuntos, que diversifica, que fala de tudo? Se torna gostoso, conversar com uma pessoa assim. Isso vale para cliente também. Às vezes, no meio de uma reunião, o cliente pode tocar em algum assunto e se você tiver noção do que ele está falando, a conversa flui, se torna mais leve e ele, consequentemente, se sentirá mais conectado com você. A conexão é uma etapa importante no processo da venda. Então, estar aberto para aprender algo novo pode te levar a caminhos que você nem imagina. Mas vamos lá, vamos listar as habilidades necessárias para ser um vendedor. Primeiro, capacidade de ouvir. É ouvindo o cliente que o vendedor vai identificar qual é o perfil dele, o que ele procura. E para o vendedor saber o que ele procura, tem que ir além. É saber qual é a sua dor, qual é o problema que ele busca a solução. Porque mesmo que você esteja prospectando pessoas com algumas características similares, as necessidades e desejos são diferentes de pessoas para pessoas. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você está conversando com 2 clientes que têm o mesmo padrão ali aquisitivo.
Logo se pressupõe que vão querer planos parecidos? Não necessariamente. Pode ser que para o cliente a prioridade seja ter um plano de saúde que dê uma melhor cobertura quando ele estiver em viagem no exterior. E para o cliente B, o mais importante seja ter hospitais bons perto da sua casa, porque ele tem um filho pequeno. Então, são necessidades diferentes, expectativas no plano diferente. E não é ouvir para o cliente achar que você está dando atenção, ouvir por ouvir. É realmente prestar atenção nos detalhes, como o tom de voz do cliente sobre certos assuntos, suas reações. É ouvir para entender qual é o melhor caminho a seguir. Qual é o melhor caminho para se conectar com aquele cliente e estabelecer uma relação. Com isso, será muito mais fácil para você identificar qual é a melhor solução para ele. Mais fácil para você saber qual será o plano de saúde, né, de qual operadora, que será a solução para as coisas que o cliente quer resolver. Sem sombra de dúvidas, quem sabe ouvir tem muito mais chance de fechar negócios e principalmente de ter clientes realmente satisfeitos, porque vai vender a melhor solução para aquela pessoa. Então, segunda habilidade, saber se comunicar. Saber se comunicar não é saber falar bonito ou falar difícil. Tem gente que acha que falar difícil é chique, né? Aí a pessoa fala, e mesmo falando palavras difíceis, é tão confuso que a outra pessoa talvez não entenda. E a partir do momento que uma das partes não entendeu o que a outra quis dizer, a comunicação foi falha. E para ter um entendimento errado, é um pulo. E um entendimento errado pode trazer consequências. Não adianta o vendedor querer florear a conversa com palavras difíceis para o cliente achar que ele é bom, porque se o cliente entender errado, talvez compre um produto errado, que depois ele não venha gostar e vai cobrar isso de quem? Do vendedor, dizendo que não explicou direito, né, que ele entendeu outra coisa. E algumas coisas talvez não possam ser revertidas. E aí, faz o quê? Como é que faz com esse cliente? O ideal é uma conversa simples e clara, para que seja mais fácil o cliente de compreender a sua mensagem, principalmente quando você estiver respondendo a alguma objeção que ele tenha feito. É muito mais fácil o cliente aceitar o não, se for necessário o não, quando ele entende o motivo. É muito importante ajustar a conversa de acordo com o perfil do cliente. Uma mesma mensagem pode ser passada de formas diferentes. Uma atitude que é muito ruim quando nos comunicamos com alguém é ficar interrompendo a pessoa de falar, né? Ou falar ao mesmo tempo. Isso é horrível. Espere o cliente concluir o que ele está falando para depois você se posicionar. Quando falamos junto com a outra pessoa, fica parecendo que não é importante o que ele está falando, que o que nós temos a dizer é mais relevante. Não se esqueça que a negociação não é sobre você, e sim sobre o cliente. É importante falar num tom de voz agradável, ser sempre educado, mesmo que você esteja recebendo um não. Semana passada eu estava conversando com uma amiga que é vendedora de plano de saúde e ela me falou de uma situação que exemplifica exatamente isso. Ela estava fazendo telemarketing e a pessoa que atendeu disse que já tinha falado com o vendedor. Aquilo era um não para ela, certo? Ele já falou contra o vendedor, ia continuar contra o vendedor, né? Ela poderia ter respondido, tá, obrigada, e desligado o telefone. Mas com um jeitinho dela, né? Ela tem um jeitinho, né, diferente assim de falar no telefone, né? Ela respondeu para o cliente, tá tudo certo, temos ótimos profissionais na nossa área, você vai ser bem atendido, boa sorte, que você consiga encontrar um plano que seja perfeito para você. Antes dela desligar, ele já respondeu, falou assim, nossa, você foi tão educada que eu gostei de você. Você foi muito mais educada do que o primeiro vendedor que eu falei. Ele nem me deu tanta atenção. Agora eu só quero falar com você. Será sempre assim? Claro que não, né? É óbvio. Mas
é um exemplo real de que a educação e a forma como ela falou com ele foram decisivos para o cliente preferir comprar com ela. A educação e uma boa comunicação muitas vezes desarma a outra pessoa que talvez não esteja num dia tão bom. Enfim, se comunicar está diretamente ligado a saber ouvir primeiro. Terceira habilidade: inteligência emocional. Nós não somos só razão, somos emoções também. Uns mais, outros menos, mas aprender a lidar com as próprias emoções é muito importante. Isso é uma das coisas que eu mais tive que trabalhar em mim, e eu confesso que ainda é um caminho a percorrer. Eu, na função de gerente comercial, eu sempre defendi os vendedores dentro das empresas que eu trabalhava. Até porque também eu fui vendedora, então eu sabia, né, o que eles passavam, o que era prioridade, o que não era, né? Então não adianta, né? Você acaba tomando a dor para si, né? E muitas vezes para defender, né, os vendedores, né, o que era melhor para os vendedores, eu batia de frente com a liderança, né, porque eu não concordava com algumas coisas, porque certas situações eu achava que ia prejudicar os vendedores, né? E logo eu sacava ali a espada da justiça e dava o meu melhor, né? Isso adiantava? A maioria das vezes, simplesmente não. Gente, e eu tenho certeza que eu perdi várias oportunidades por causa disso. Com o tempo, eu fui aprendendo que, primeiro, não é tudo que temos o controle de mudar, né? Então, muita coisa não adianta se estressar. E segundo, muitas vezes, manter o equilíbrio nos dá clareza de como contornar certas situações e talvez ter mais chance de conseguir o que quer, né? Ou de ser ouvida. E eu perdi várias oportunidades de ser ouvida, talvez porque eu estava ali, né? Então, o vendedor vai estar em contato todos os dias com pessoas. Pessoas que talvez estejam passando por algum problema, pessoas que talvez estejam cansadas, saco cheio de alguma coisa, estressadas. Se o vendedor entrar nessa pilha, nessa sintonia, a comunicação não vai fluir e pode até melar a negociação por causa disso. Gente, eu não estou falando isso para assustar, viu? Não tem só situação ruim. Vocês podem se deparar com algum cliente alegre, saltitante, né? Aí é melhor, né? De repente, se você se mostrar calmo, educado e tranquilo e disposto a ajudá-lo a sair daquela situação, a vibração do cliente mude. Imagina uma situação, o cliente liga para você, né, para te reportar algum problema e já liga pilhado, né? E você ali, pá, rebate da mesma forma que recebeu. A chance do cliente se exaltar ainda mais e a conversa ir para outro nível, que talvez seja irreversível, é muito grande. E certas impressões não tem como voltar atrás. Aí você me pergunta, Sarita, como que eu vou ter inteligência emocional? Primeiro, é se conhecer e identificar como você reage a certos estímulos. Aprender a respeitar os seus limites. Se você perceber que não está bem, né, naquele dia, de repente você não está bem, não adianta forçar. Tentar controlar a ansiedade, organizar o trabalho para fluir melhor. Várias coisas podemos fazer para ter mais equilíbrio emocional, né? É fácil? Muitas vezes não. Mas o importante é sabermos o quanto isso é importante e estarmos dispostos a trabalhar isso internamente. Enfim, manter um equilíbrio emocional é fundamental para o seu ambiente de trabalho, né? Para ter uma energia positiva e sua relação com os clientes também. Lembre-se que todas as suas emoções influenciam nas suas decisões, nos seus relacionamentos e até no seu trabalho. Gente, ó, eu já falei 3 habilidades, então eu acho que eu tô merecendo uma curtida aí no vídeo, né? Aproveita, já curte agora, né? Não, curtida não, né? Meu neto me ensinou que não é curtida, é like, né? Então, por favor, deem um like aí no vídeo, né? Bom, vamos para a
quarta habilidade para ser um bom vendedor: comprometimento. Quando o vendedor está comprometido, ele veste a camisa. Ele está disposto a dar o seu melhor. Comprometimento nos faz agir com mais motivação, com mais vigor. Quando o cliente sente que o vendedor é comprometido com o trabalho, o cliente se sente mais seguro que, se precisar de algo, o vendedor vai estar disposto a ajudá-lo. E a segurança é um dos pilares para a venda. Quem não se compromete acaba fazendo de qualquer jeito. Mesmo que de repente essa não tenha sido a intenção, mas acaba fazendo ali de qualquer jeito. Quando estamos comprometidos, outras áreas nossas são estimuladas, né, como a criatividade, a proatividade, a motivação. Queremos tanto que aquilo dê certo, que é gratificante pensar em melhores soluções, melhores práticas para atender o cliente, ter ideias para vender mais, né, e por aí vai. Tudo flui melhor. Quando o vendedor está comprometido, ele é mais produtivo e tem a certeza de uma coisa: isso é perceptível. Os clientes sacam logo qual é o vendedor mais comprometido que o outro, né? Sem contar que você precisa ser comprometido com você mesmo para ter o resultado que você almeja. Se você trabalhar de qualquer jeito, vai ganhar de qualquer jeito também. O vendedor precisa se comprometer com o trabalho que deseja realizar, se comprometer em atingir a meta que estabeleceu. É muito fácil nos distrairmos com outras coisas, mas se estamos comprometidos, temos muito mais chance de não perder o foco. Tem umas habilidades técnicas que são importantes também, como a quinta habilidade, né? Ter uma boa imagem. Quando eu falo em ter uma boa imagem, não estou falando de beleza física, nem de usar roupas de grife. Eu quero dizer ter uma aparência limpa, que transmita uma coisa boa para o cliente. A imagem que você passa é determinante para o cliente se sentir conectado com você. Quando eu falo em imagem, eu não estou me referindo a um conjunto, estou me referindo a um conjunto de coisas. Não adianta nos iludirmos e pensarmos que a imagem não importa, porque não é verdade. A nossa imagem é a primeira coisa que o cliente vai ter de nós. Aí vocês podem pensar: agora é tudo virtual, né? É mais virtual do que presencial, então eu não preciso me preocupar com isso. Engana-se quem pensa assim. Mesmo se a negociação for virtual, o cliente vai se atentar a coisas como a sua foto de perfil do WhatsApp, como você se posiciona nas redes sociais, mesmo que seja só de uso pessoal. Quem nunca, ao receber uma mensagem no WhatsApp, não clicou ali na foto para ver a cara da pessoa que estava se comunicando? E isso pode atrapalhar a negociação. No ano passado, eu precisava contratar um carreto. E quando eu olhei a foto de perfil da pessoa, né, do senhor, né, gente, eu desanimei junto com ele, de verdade. Ele estava com uma cara de tanto desânimo, até com a mão na testa, né? A impressão que dava é que ele estava ali falando: meu Deus, mais um serviço para eu fazer, não aguento mais. Eu ri na hora, né? Porque realmente a foto dava aquela impressão que ele estava falando aquilo, né? Que estava meio cansado de saco cheio, né? Mesmo assim, eu mandei mensagem para ele, né? Porque haviam me dado boas referências dele, né? Ele demorou para responder, né? Mas no fim, eu fechei com ele mais por empatia do que com outra coisa, né? Fiquei até com dó, né? De talvez ele estivesse velho para o serviço, cansado, né? Alguma coisa assim. Mas não é sempre que a empatia resolve o problema da imagem, né? As reuniões por teleconferência se expandiram por conta da pandemia, não é mesmo? Imagina uma reunião feita pelo Zoom e o cliente, quando abre a tela ali, se depara com uma pessoa com a cara de quem acabou de acordar e ainda está em outra órbita, todo desleixado, descabelado, né, sei lá, com bagunça de roupa atrás. Não dá para sermos ingênuos e acharmos que o cliente não vai reparar nessas coisas, porque vai.
que o cliente vai pensar: ah, nossa, ele nem se preparou para me atender. De fato, o cliente vai pensar isso, que você nem se preparou para atendê-lo. Ainda vai pensar assim: acho que ele não está nem aí se eu vou fechar ou não com ele. E mais, ele pode pensar: se ele não se preocupou em se preparar bem para me atender, como que vai ser isso depois? Né? Vai sumir. E a forma como você se comunica está totalmente ligada à sua imagem. Vocês percebem como uma habilidade interfere na outra e como uma pode ajudar ou atrapalhar a outra? Na verdade, agora, essa sexta habilidade que entra habilidades técnicas, né? Que é a habilidade de conhecimento do produto. Não dá para fazer uma venda de qualidade se o vendedor não saber direito o produto que está vendendo. Tem que conhecer detalhes do produto. Quais são suas características, suas regras, seus diferenciais. Se o vendedor não conhecer direito sobre o plano de saúde, como vai identificar o plano que vai ser a melhor solução para aquele determinado cliente? Aí não adianta fazer um bom trabalho ouvindo o cliente, saber seus desejos, o que ele espera do plano, porque se não souber os detalhes dos planos, as opções A, B e C serão tudo a mesma coisa para você. Assim, corre o risco de vender um plano que não vai atender as expectativas do cliente e ele não vai gostar. Sem contar que o cliente pode não comprar com você se ele perceber que você não tem o preparo para atendê-lo. Nos comunicamos com mais segurança quando sabemos o que estamos falando. E sem segurança, o cliente não compra. Outro detalhe importante é a concorrência. Não será só você vendendo plano de saúde. Outras pessoas também vendem. E quanto mais você souber do produto, mais chance você tem de levar o negócio. Eu tenho um ótimo exemplo real disso. Uma vendedora de Osasco, que eu atendia, né, quando eu era gerente comercial, né, na última operadora que eu trabalhei, me contou uma experiência que ela viveu ao fechar uma venda, né? Era um contrato ali de uma empresa com 22 vidas. Não vou falar o nome dela, né? Mas se ela estiver assistindo, com certeza ela vai saber que eu estou falando dela e daquela situação. Ela marcou uma reunião com uma empresa, né? Para negociar o plano de saúde, né? Como eu havia dito, de 22 pessoas. Chegando na reunião, achando que estava tudo certo, lindo, maravilhoso, vou chegar lá, o cliente só vai assinar o contrato e, né? Estavam presentes ali na sala para reunião os donos, os responsáveis ali pelo RH. Como eram várias pessoas ali, já deu uma intimidada, né? Ela já pensou, meu Deus, tanta gente ali, né? E para ajudar, o dono da empresa virou para ela e disse: você é a quarta corretora que estamos fazendo reunião hoje. E vamos ver o que você tem a falar. Gente, o primeiro pensamento dela foi: ferrou. Já tiveram reunião com mais 3 vendedores. Nem sei o que esses vendedores já falaram. Então, o que eu vou falar, o que eu posso falar para essas pessoas que os convença a fechar comigo e não com os outros, né? E ela me disse que na hora ela se acalmou. Olha onde entra também aí a inteligência emocional, hein? Né? E começou a apresentar o plano como se eles não tivessem ouvido nada. Né? Então ela foi ali do começo, explicou sobre a empresa, os planos que eram oferecidos, os benefícios, né? Apresentou todos os detalhes do plano. Gente, ela conhecia muito bem do meu plano. Quando ela terminou a apresentação, os donos da empresa disseram que os outros 3 vendedores não tinham falado do diferencial de incluir agregados e não tinham explicado sobre como funcionava a modalidade de coparticipação. Resultado: fecharam o plano com ela porque ela conhecia mais detalhes sobre o plano. Agora eu pergunto para vocês, quem vocês acham que estava em primeiro lugar de vendas naquela época? Ela. Ela ganhou várias premiações, ganhou várias viagens e, claro, muito dinheiro com as comissões. Então, olha a importância de você saber mais sobre o produto que você está vendendo.
Isso, gente, é determinante para você conseguir fazer uma venda com qualidade, para oferecer o produto correto para o cliente, para você ter mais segurança na hora que você está se comunicando com o cliente. Não adianta você ser um ótimo comunicador, ter ouvido o cliente perfeitamente, identifiquei tudo que ele precisa, saber falar ali de uma forma que ele entenda a mensagem. Se você não sabe o produto direito, vai bater ali uma insegurançazinha, de repente você pode falar, não sei, e aí já complicou ali, já dá uma derrapada, né? E a sétima habilidade, né, que eu vou citar é relacionamento. A gente tem que aprender a ter um relacionamento, a fazer relacionamento. A venda não termina quando o cliente assina o contrato e o vendedor recebe a comissão. Se engana o vendedor que pensar assim e que trabalhar assim. Quantas vezes eu ouvi, né, de alguns clientes, né? Depois que o vendedor fechou o contrato comigo, ele sumiu. Nem consigo mais falar com ele. Gente, isso é terrível, isso é um erro terrível, porque o vendedor pode estar perdendo a chance de fechar mais vendas. Investir no pós-venda pode ser o tiro certeiro para o vendedor aumentar os seus resultados. Tem que ser um dos pilares do trabalho do vendedor. O que é pós-venda, afinal, vai? São todas as ações feitas para os clientes após a compra ter sido concluída. O trabalho realizado depois da conclusão da venda é tão importante quanto o que foi feito para efetivar a venda. Quem faz pós-venda tem muito mais chance de fidelizar esse cliente e consolidar a relação com ele. Tem mais chance do cliente comprar novos produtos, né, com o vendedor, né? Ou ainda o cliente vir a indicar outros clientes para ele. O serviço de pós-venda vai além de pegar um boleto para o cliente. O vendedor pode orientá-lo a como usufruir daquele produto que ele comprou, mostrar as ferramentas que a operadora disponibiliza para utilizar os serviços contratados, dar dicas de alguns diferenciais e facilidades, né, de utilização, várias coisas. Manter um pós-venda ativo pode ser o seu maior diferencial competitivo, se destacando perante o trabalho de outros vendedores. Porque, como o pós-venda ativo, gente, muitas vezes o vendedor vai se antecipar a certas situações que podem vir a ser um problema. Vou dar um exemplo. O cliente pode vir a esquecer de entrar ali no portal da empresa e baixar o boleto para pagar. O que vai acontecer? O que pode acontecer? O atendimento, né, o atendimento do plano de saúde vai ficar suspenso, né, se ele demorar para pagar esse boleto. E o cliente vai lembrar disso quando? Quando precisar de atendimento e for negado, porque vai estar inadimplente. E nesses momentos, é um clássico. O cliente liga para o vendedor, né, e fala, me ajuda, resolve isso para mim. E é uma coisa que muitas vezes não se resolve na hora. E aí o vendedor fica ali, naquela saia justa, desesperado, né, com a situação do cliente ali, de repente num hospital, precisando de um atendimento, e a operadora negando. A operadora vai estar errada? Não, gente, tá sem pagar, né? Ou, de repente, o cliente não paga, né, o boleto, né, e o vendedor não recebe a comissão. É outra consequência, né, que pode vir a acontecer, que é horrível, porque o vendedor vendeu a comissão, é o seu ganho, né? Então, ninguém trabalha de graça. Com um pós-venda ativo, tantos problemas podem ser evitados que eu poderia falar disso, gente, umas 2 horas brincando. O vendedor pode, com certa frequência, enviar comunicações e informações de assuntos ligados a áreas da saúde ou de assuntos que podem ser do interesse do cliente, mandar uma comunicação de felicitação no aniversário, entrar em contato com o cliente quando estiver próximo do período de renovação do contrato. Isso, de repente, pode despertar o interesse no cliente em comprar um outro produto, né, com o vendedor. Ou seja, investir em pós-venda te ajuda a vender mais, né, com certeza. Bom, gente, eu poderia listar várias outras habilidades, né, para quem quer ser um vendedor,
Mas eu acho que esse é o ponto de partida, principalmente de quem estiver começando na área de vendas. Então, recapitulando, 7 habilidades para ser um vendedor. Saber ouvir, saber se comunicar bem, ter inteligência emocional, ser comprometido, ter uma boa imagem, conhecer o produto que vai vender e investir em pós-venda. Vocês concordam comigo que é muito mais simples do que muitas pessoas imaginam? Eu não estou querendo dizer que é só isso. Não é só isso. O principal objetivo desse vídeo é desmistificar alguns conceitos que podem ter em relação à profissão de vendas e que talvez esteja afastando você da vida que você quer levar. Quando eu comecei a desenvolver o projeto na Guia do Corretor do Futuro, quase que eu ponho tudo a perder, porque eu achava que eu não ia conseguir gravar vídeos, né? Porque eu não falava bem, que eu não falava de forma mais técnica, né? Como outras pessoas, né? Precisou, gente, a minha sócia me chamar na chincha e falar que eu não ia me deixar desistir de um sonho por causa de um conceito que eu julguei ser uma verdade. Participei até de um curso, né, com o mentor de comunicação, o Felipe Suri, que faz um trabalho fantástico, né? E a sua premissa é que a comunicação é muito além de uma boa oratória. A comunicação vem da alma. E realmente, e me ajudou a ver que talvez o que eu via como uma fraqueza, né, poderia ser justamente o que muitas pessoas se identificariam comigo. E se você quer vender planos de saúde, não desista por achar que não tem lábia ou não leva jeito para vendas. Eu espero ter deixado bem claro que as habilidades para ser um bom vendedor vão muito além dessas coisas. Vender te proporciona ampliar as suas expectativas, te permite sonhar e realizar esses sonhos. Vender pode te trazer a realização profissional que você busca, pode mudar a sua realidade financeira. Se tornar um vendedor de planos de saúde pode ser um divisor de águas na sua vida. Então, não se prenda a alguns conceitos que talvez você possa ter que são necessários para ser um vendedor. Porque, como eu disse, tudo se aprende, tudo pode ser construído. E você pode construir essas habilidades também, você pode aprender essas habilidades, né? Muito obrigada por assistir o vídeo. E se fez sentido para você, se inscreve no canal, tá? Que logo mais teremos novidades. Até logo!